sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No domingo passado, nós iniciamos o Advento, esse tempo litúrgico forte de preparação para o Natal, para o nascimento do Menino Deus. E a Igreja nos propôs, no Evangelho, da missa, do primeiro domingo do Advento, aquelas palavras do Senhor em que Ele recomenda: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. E conclui com um conselho imperativo, uma advertência: vigiai. E vigiar é uma atitude própria do Advento, para que o Senhor que vem até nós no Natal não nos pegue de surpresa, sem estarmos preparados ou dormindo. E algo que acontece com muita frequência, diria que para a grande maioria das pessoas acontece isso, no dia de Natal não estão preparadas espiritualmente para contemplar o nascimento do Filho de Deus. E se repararmos bem, isso já aconteceu desde o primeiro Natal. Muitas pessoas nos arredores de Belém não contemplaram o nascimento de Jesus, o Salvador, aquele que era o Messias tão esperado pelo povo judeu, anunciado durante séculos pelos profetas, que viria restabelecer a amizade com Deus, queria reinar eternamente. Passa oculto a grande maioria das pessoas que desejariam vê-lo, que esperavam ardentemente a sua vinda. E apenas alguns pobres pastores dos arredores de Belém o viram. E por que isso aconteceu? Porque aqueles pastores vigiavam, velavam, não dormiam. Sobre essa atitude de vigilância, já iremos falar mais detalhadamente na segunda parte do recolhimento. Nessa meditação, eu gostaria de me centrar naqueles que não viram o Senhor recém-nascido, porque não estavam preparados. E vejam, muitos tiveram a oportunidade próxima de vê-lo, pois seus pais pediram abrigo em muitas casas, batendo nas portas daquelas casas, suplicando que os acolhessem. Necessitavam de um lugar adequado para que o seu filho nascesse. Mas essas pessoas fecharam as portas de suas casas para a Sagrada Família. E como seus corações estavam fechados, trancados a Deus, não viram o Natal. E o que mais impressiona é que todas as portas se fecharam. José foi batendo em cada uma das portas daquelas casas, pois as hospedarias estavam entulhadas de gente, não havia ambiente para que Nossa Senhora desse a luz nas hospedarias. E naquelas casas, ninguém abriu a porta. Todos disseram não. Não tem lugar para vocês na minha casa, não tem lugar para vocês na minha vida. E por isso, nosso Deus teve que nascer ao desamparo, em uma gruta que servia de estábulo, refúgio de animais. O seu berço foi o presépio, a manjedoura, onde um gado comia palhas, feno. Uma antiga tradição, que se conserva carinhosamente até hoje, que
está representado até no presépio, diz que o único calor que a Sagrada Família teve na noite de Natal foi o bafo quente de uma mula, né, e de um boi. Porque não teve o calor do coração humano. E como isso é duro, né, não havia lugar para eles. As portas estavam fechadas, trancadas. E o pior é que esse fato real continua acontecendo hoje. Jesus continua encontrando muitas portas fechadas, né, portas dos corações fechados. E a pergunta central dessa primeira meditação do recolhimento é essa: como o menino Deus vai encontrar a porta do nosso coração quando vier na noite de Natal? E permita-me chamar a atenção, desde o começo dessa meditação, para a seguinte reflexão: quer dizer, a fechadura que tranca a porta do nosso coração é sempre um não dito a Deus. Assim como a chave de ouro que abre a porta do nosso coração é sempre um sim. Como pronunciou Maria Santíssima, sua mãe, na anunciação do arcanjo Gabriel a ela respondeu: faça-se em mim segundo a sua palavra. E é bom perguntarmos já no começo desse recolhimento: eu tenho dito sim a Deus? Ou tenho dito não? E eu penso que todos nós poderíamos, com muita sinceridade, dizer: meu Deus, te peço perdão, porque muitas vezes eu tenho fechado a porta quando tu batias. Tenho passado a chave, trancado o meu coração e tenho dito não. E cada não dito a Deus foi um ato de egoísmo, de bater a porta na cara de Deus, de trancar o nosso coração para Ele. Eu gostaria, nessa meditação, de recordar que existem 7 fechaduras ou trancas do nosso coração que nos fecha para Deus. Seus nomes são muito bem conhecidos, alguns já imaginaram: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Então, as 7 grandes fechaduras do nosso coração, 7 pecados capitais. E por sinal, se alguém quiser aprofundar no tema dos 7 pecados capitais, para entender melhor as suas consequências na nossa vida, para superar esses vícios de temperamento, ou de comportamento, melhor dito, eu indico um conto natalino que chama Cantigas de Natal, que é sobre os 7 pecados capitais. Mas podemos considerar agora brevemente as chaves que podem abrir essas fechaduras, que vamos encontrar nas mãos do menino Jesus no Natal: humildade, desprendimento, castidade, mansidão, sobriedade, benignidade, que é fazer bem aos outros, diligência ou laboriosidade. Então vamos considerar agora as 7 fechaduras e as 7 chaves que abrem o nosso coração a Deus. Então a primeira, sem dúvida, das fechaduras é a soberba, que é o que mais nos fecha para Deus. A soberba, o orgulho, a vaidade. Muitos dos que fecharam suas portas em Belém o fizeram por desprezar o aspecto daquela humilde família de aparência simples, modesta, Maria e José, que batia na sua porta, e provavelmente pensaram mal deles. O que essa gente está querendo? Achavam que talvez eles não mereciam ser acolhidos, que não eram pessoas de confiança, e se fecharam para Deus. E a mesma coisa acontece hoje quando desprezamos os outros. Às vezes pela sua aparência simples, pela sua pobreza, ou quando criticamos o modo de ser das outras pessoas pelas suas aparências, julgamos pela aparência.
E a soberba fecha-nos, enclausura-nos dentro de nós mesmos. Nos tornamos convencidos, arrogantes, vaidosos. Algumas pessoas se tornam até autossuficientes com relação a Deus. Deus não me faz falta, eu não preciso de Deus, eu resolvo as coisas sozinho, eu tenho experiência de vida, eu não preciso da ajuda de ninguém. A soberba também leva-nos a desculpar, a justificar de todos os nossos erros, a não aceitar correções, a não aceitar conselhos de ninguém, e não reconhecemos os nossos pecados, não pedimos perdão a Deus, e leva a criticar os outros, a colocar sempre a culpa nos outros. E a chave de ouro que é capaz de abrir essa fechadura é a humildade. Como Maria, né, quando esperava Jesus, na casa da sua prima Santa Isabel, cantou aquele hino Magnífica. Deus olhou para a humildade da sua escrava, da sua serva. No mesmo hino, Nossa Senhora vai dizer: Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Por isso, Jesus, né, nosso Salvador, começa no presépio um maravilhoso exemplo de humildade. São José Maria tem uma homilia de Natal que chama O Triunfo de Cristo na Humildade. Santo Agostinho diz: o remédio que Jesus nos traz para a nossa soberba é a humildade. Deus se faz pequeno, Deus se faz uma das menores criancinhas deste mundo, recém-nascido. E esse é o remédio da soberba, né? Lembram que o pecado original, qual foi? O homem quis ser Deus. A tentação do demônio é: sereis como Deus. Eles caíram nessa tentação. E Deus vai nos salvar se tornando homem. Deus quis ser homem, sem deixar de ser Deus, é claro. E mostra toda a humildade. O Papa Bento também nos diz que Jesus veio conquistar o nosso coração pela humildade. O Rei do Universo não veio conquistar com império, com exércitos, com pomposidade. Veio como um menino indefeso, pobre, desvalido, necessitado de tudo, para conquistar desde dentro, para conquistar o nosso coração, nos ensinando a não darmos tanta importância, a não inflacionar a nossa imagem, o nosso eu. Passemos à segunda fechadura. Vou falar brevemente de cada uma, senão não daria nem tempo. A avareza. Outras portas em Belém foram trancadas pela avareza. Muitos, talvez, ao ir atender a Sagrada Família que batia a porta, pensassem: essas pessoas não vão ter com que nos pagar. Vamos acabar levando prejuízo. Ou até mesmo pensasse mal: são uns aproveitadores, né? Querem se aproveitar de nós. Né? Outros talvez pensariam: além do mais, nós não estamos com tempo sobrando para querer resolver o problema dos outros. Então a avareza é esse egoísmo que nos faz agarrar-nos ao nosso tempo, aos nossos planos, ao nosso dinheiro, levando a não querer nos doar, nem compartilhar os nossos bens com os outros. E é o que faz muitas pessoas se afastarem de Deus. Não tenho tempo, tenho muitas coisas a fazer. É no final de semana que eu coloco as minhas coisas em dia, então não tenho tempo para ir à missa. Como assim? Você não tem tempo para Deus? Mas foi Deus que te deu todo o tempo? Que dá o dom da vida? E na vida você não tem tempo para Deus, para estabelecer uma vida de oração, de amizade, de intimidade com Deus? Porque não arruma tempo para cumprir bem a tua vida de oração, o teu plano de vida espiritual? Às vezes porque a pessoa dá mais importância a outras coisas e é rica diante de Deus. Ama outras coisas acima de Deus. O escritor Padre Francisco Fausto, que muitos conhecem,
fala que a avareza é o pecado do adjetivo possessivo que acaba por se tornar obsessivo. Meu, o meu tempo, o meu descanso, o meu passatempo, a minha saúde, a minha opinião, a minha liberdade, meu. E a chave de ouro que abre a fechadura da avareza é o desprendimento, a generosidade. Jesus, que é Deus, quis nascer paupérrimo, não pobre só, paupérrimo, né? Desprendido de tudo. O menino Jesus só diz por ti, por ti, por ti. Enquanto a gente diz meu, né? O menino Jesus diz por ti, para tua salvação eu desci ao mundo. Por te amar eu nasci. Por te amar eu sofri e dei minha vida por amor. Então Deus não se reserva nada. Doa-se completamente. A vida toda de Jesus é uma doação. Vamos ver, doando-se até a última gota do seu sangue. Não pensa em si. A terceira fechadura é da luxúria ou da sensualidade. Embora eu pense que poucos tivessem fechado a porta em Belém por causa disso, talvez alguém tenha falado, não quero perder minha intimidade, minha privacidade, mas hoje em dia, talvez seja um dos principais motivos pelos quais uma pessoa fecha a porta a Deus. A luxúria, a sensualidade consiste numa procura desordenada dos prazeres do sexo de forma egoísta. Então é uma perversão do imenso dom de Deus, desse amor de doação total ao cônjuge, construindo e constituindo uma família, mesmo um santuário da vida, participação do poder criador de Deus. E muitos hoje em dia dizem não a Deus por não quererem abster-se de comportamentos contrários ao plano de Deus nesse campo. Contrário ao plano amoroso de Deus para a família, para a geração dos filhos. E a chave de ouro que abre essa fechadura é a castidade, a pureza de coração, do olhar, da imaginação, do corpo. É o amor esponsal, puro, belo, ardente, fiel. Um amor que encontra o seu sentido pleno no sacramento do matrimônio, uma aliança santa entre um casal e Deus, que torna aquele casal, de certa maneira, uma vida só, faz de duas uma só. E o ponto alto da castidade é essa entrega total de coração da Virgem Maria, do castíssimo São José. E que alegria pensar que Jesus quis vir ao mundo através da pureza cristalina de uma mãe que é a Santíssima Virgem Maria, e quis ser cuidado por São José, varão castíssimo, fiel. E devemos recorrer à Sagrada Família pedindo esse dom da castidade. Como é bela, não sei se conhece, a oração a São José para pedir a castidade. Se me permitem, eu vou ler, né? Ó glorioso São José, Pai e protetor das pessoas virgens, celibatárias e de todos que desejam viver a castidade, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, a própria inocência, e Maria, a Virgem das Virgens. Em nome de Jesus e de Maria, esse duplo tesouro que te foi tão caro, suplico que nos conserveis livres de toda impureza, bem como aos que passam por maiores dificuldades em viver a castidade, para que com a alma limpa e corpo puro, todos nós sirvamos sempre fielmente a Jesus e Maria. Amém. Então, uma oração belíssima que nós podemos rezar até para preparar o nosso coração para o Natal. A quarta fechadura que tranca o coração de muitas pessoas é a ira. Há um conto de Natal chamado Natal Segundo os Anjos,
que faz utiliza essa mesma imagem, essa ideia, né, de que José e Maria foram batendo em várias portas. Mas no conto coloca que em uma casa, né, São José nem chegou a bater, porque havia gritaria, havia maus tratos, ele ouviu lá de fora, e nem nessa casa não dá. Não dá para o Filho de Deus nascer aqui com gritaria, né, com ira, com raiva, não dá. O príncipe da paz não pode nascer numa casa assim. E uma boa maneira de prepararmos a nossa casa, né, para o Natal é viver bem a mansidão, né, o trato afetuoso, amoroso entre nós. A pessoa irritada, violenta, agressiva, carrancuda, né, que está sempre de mau humor, causa um mal-estar à sua volta. E a pessoa também sofre muito com isso, com a sua própria ira, com a sua própria raiva. E a chave de ouro que abre, que escancara as portas que a ira trancou, é a mansidão. No Natal nós vemos a Sagrada Família que foi desprezada, ficou abandonada no meio da rua e não se irritou com ninguém, nem contra Deus. Na Sagrada Família tudo é paz. E Jesus no berço, né? No berço, na manjedoura, de certa maneira nos diz: o que dirá quando for mais velho? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que paz e serenidade há em Belém. Há várias canções de Natal que falam disso, né? Noite feliz, noite de paz, né? A maioria das músicas de Natal falam da paz, né? Da paz do Natal. Tudo se acalma, tudo sossega. O príncipe da paz vem ao mundo e a paz reina no nosso mundo. A quinta fechadura é da gula, da intemperança. Aquele conto, né, Natal segundo os Anjos, quem abre a porta de uma das casas é um homem obeso, que quem narra a história é São Rafael nesse conto, né, que esse homem pensou: quantas bocas para alimentar, né? Não vou dividir meus pratos requintados, né, da minha esposa, suas fantásticas sobremesas com ninguém, né? E claro, a Sagrada Família vai embora porque assim não dava, né? Para nascer naquela casa não dava, né? E os nossos abusos, as nossas desordens no comer, na bebida, na diversão, na televisão, na internet, que nos faz pouco sensíveis para as coisas de Deus. Ao saborear em demasia as coisas da carne, não conseguimos mais saborear as coisas do Espírito. A gula não é o pecado capital que mais nos tranca, mas é um dos mais difíceis de se livrar. Uma das fechaduras mais enferrujadas. Para abrir ela é muito difícil. E Jesus vive desde o seu nascimento uma vida sóbria, discreta, modesta. Jesus é o oposto do consumista ou de um hedonista. O hedonista é aquele que busca como ideal da vida o prazer. E há muitas pessoas hoje em dia hedonistas que buscam o prazer, né? E tem esses corações, essas pessoas fechados para Deus. Então devemos ser temperantes, sabendo nos mortificar, sacrificar os nossos gostos e prazeres, aqueles que nos afastam de Deus, porque tem gostos e prazeres que são bons, né? Na ceia de Natal, o principal não é a ceia em si, né? E muita gente vai se focar na ceia, né? Temos que preparar a ceia. Não, o importante é o nascimento, né, do menino Jesus. Acho muito bonito que muitas famílias, o que se faz antes da ceia, né, é ler o Evangelho do nascimento de Jesus, alguém traz uma mensagem, para lembrar que o mais importante não é a ceia. O que nós vamos comemorar? O nascimento de Jesus. Embora a ceia tem que ser boa, hein? Mas para comemorar algo importante. A sexta fechadura é da inveja. E é uma das fechaduras mais difíceis de se abrir.
que é daquelas fechaduras que giram em sentido contrário. A gente pensa que está abrindo e está fechando, né? O que deveria tornar a pessoa feliz, como o bem dos seus amigos, o sucesso dos seus colegas, as qualidades das pessoas com quem convive, em vez de abrir o coração, tranca. O que deveria fazer crescer em agradecimento a Deus, torna a pessoa triste. Quer dizer, uma atitude até mesquinha da inveja, né? Mas acontece. Então, naquele conto, né, Natal segundo os anjos, quem abre uma porta é uma mulher que vê Nossa Senhora grávida, novinha, e diz, puxa, ela já tem um filho, eu não tenho ainda, né? E que ela diz, não vai entrar aqui, né? Porque eu não aguentaria ver, né, uma moça tão jovem tendo um bebezinho e eu ainda não tenho, né? Quer dizer, é uma imaginação, mas inveja. E a chave de ouro para abrir essa fechadura é a benignidade, é querer o bem dos outros, procurar o bem dos outros, alegrar-se com o bem dos outros e considerar todos amigos, não ter inimigos, porque quando a gente é amigo de alguém, a gente fica feliz com o bem daquela pessoa. E Jesus leva consigo essa chave da benignidade, pois ama até aqueles que o torturam, que o despojam de tudo, que lhe tiram a vida, reza com carinho por eles, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus só quer fazer o bem, mesmo para aqueles que fazem o mal para ele. Devemos pedir esse coração benigno, que agradece a Deus por todos os bens recebidos na sua vida e na vida dos outros, e que se alegra profundamente com o bem dos demais, que se torna amigo de todos. A sétima e última fechadura é a da preguiça. Talvez em Belém, muitos não tenham aberto a porta para a Sagrada Família pelo trabalho que daria acolher aquela família. E se chegasse o momento do parto? Aquela moça estava grávida nos últimos dias, era visível pelo tamanho de Nossa Senhora, né? Imagina se ela dá luz na minha casa, que trabalheira nós vamos ter, né? Que confusão vai ser. E muitos simplesmente não quero trabalho, não quero complicação, né? Então, e às vezes devemos pensar nas omissões que pode haver na nossa vida, nos descuidos com Deus, com os outros, por comodismo. E a chave para abrir essa porta é a diligência. Hoje em dia a gente nem conhece muito a palavra diligência, né? A palavra diligência é o oposto da preguiça, que vem do verbo diligo, em latim, que é amar. Então, quem ama é rápido, é eficaz, porque ama de verdade, quer resolver as coisas com prontidão, com acabamento, com amor. Veremos na outra meditação, os pastores foram com rapidez a Belém. Então, essa atitude pode ser uma boa atitude para prepararmos o Natal, né? De resolver as coisas, né? No fim do ano, de colocar as últimas pedras. Essa fechadura que se abre por esse amor que nos leva a querer cumprir a vontade de Deus, enfrentando todos os sacrifícios. Bem, e como abrir todas essas fechaduras que às vezes se fecham, tranca o nosso coração? É tão simples, né? A confissão. A confissão purifica o nosso coração. E uma boa confissão pode preparar o nosso Natal. Eu devia até aproveitar que estamos ainda no início do Advento e pensar, vou procurar logo um padre para me confessar. Aqui teremos mais horários até antes do Natal, né, para atender as confissões. Porque eu quero viver em estado de graça, eu quero que Deus esteja no meu coração quando chegar o Natal. E se possível, eu quero ver todo o Advento na graça de Deus. Seria um bom propósito, né, para o Advento. Para podermos dizer a Cristo, Senhor, a porta está aberta, pode entrar, né? A casa é sua, né? Meu coração é a sua casa, pode entrar nele. Foi essa a atitude
de Nossa Senhora, de São José, dos pastores, dos reis magos, que nós veremos na segunda parte do nosso recolhimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.